Olá, muito bom dia. É a Band Triângulo nas eleições 2012. Estamos falando direto de Unai, no noroeste de Minas, em mais um debate com seus candidatos a prefeito. Falamos daqui da Cicobi Noroeste, onde está localizado o nosso estúdio para uma transmissão inédita nesta região de Minas Gerais. Já estivemos nas cidades de Ituiutaba, Araguari, Araxá, Patrocínio e Paracatu, conversando com os candidatos a prefeitos destas cidades, mostrando os seus planos de governo aos eleitores. Nos próximos dias, estaremos também em Uberaba e Uberlândia, prosseguindo nesta jornada democrática ao vivo, que a Band Triângulo desenvolve nas 8 maiores cidades de sua área de cobertura. O nosso muito obrigado pela sua audiência aí em uma das 100 cidades que somam a área de cobertura da Band Triângulo nas regiões do Pondal, do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba e o Noroeste de Minas. Sejam todos muito bem-vindos. Você vai conhecer agora um pouquinho de Unai, esta joia do agronegócio em Minas Gerais. Veja aí. Quando o pioneiro José Luiz Adjuto trouxe de Belo Horizonte a lei que criava o município de Unai, em 1943, houve festa nas terras que rodeavam a fazenda Capim Branco, um papel que transformava um povoado. Na década de 50, a construção da represa de Três Marias provocou migração para as cidades que avizinhavam a área central do estado. A fama de celeiro da capital do Brasil levou muita gente ao encontro da Unai do futuro. Afamada por terras férteis e baratas, era uma cidade a ser erguida pelas mãos de quem se dispusesse a trabalhar por ela. E esse trabalho rendeu a Unai o maior PIB agrícola do estado de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil, que se destaca pela produção de grãos, principalmente o feijão. Características que orgulham os mais de 75 mil unaienses pela importância dessa cidade no noroeste das Minas Gerais. Mais de 55 mil eleitores vão às urnas e para auxiliar nesta importante decisão é que os senhores candidatos ao governo de Unai se reúnem em debate pelas melhores propostas a serem implementadas nos próximos anos. Voltamos daqui a pouco com a apresentação dos candidatos a prefeitos de Unai, em instantes. É a Band Triângulo nas eleições 2012. Retornamos ao vivo, direto de Unai, no noroeste de Minas, com o debate entre os seus candidatos a prefeito. Você vai conhecer agora as regras do nosso primeiro bloco. Nesse primeiro bloco, os candidatos se apresentam para o telespectador de acordo com a ordem sorteada para a ocupação dos púlpitos. Após a sua apresentação, cada candidato responderá a uma mesma pergunta formulada pelo Departamento de Jornalismo da Band Triângulo. O tempo para a autoapresentação é de até 1 minuto. O tempo para a formulação da pergunta também é de até 1 minuto. E o tempo para a resposta é de até 2 minutos. O primeiro candidato sorteado é Jeová Costa. O candidato terá 1 minuto para se apresentar ao telespectador. Candidato. Eu sou Jeová Costa, nasci em Unai, na beira do Rio Preto. Iniciei a minha participação política na Revolução de 1964, quando aqui fundei o MDB para combater a ditadura militar. Consequentemente, tive 2 mandatos de vereador pela legenda do saudoso MDB da Resistência Democrática, sendo o mais votado da cidade sem gastar um centavo.
Posteriormente, fui convidado pelo PT para ser candidato a prefeito em 1996. Afastei-me, decepcionado com a política, a corrupção que tomou conta do poder público desse país. Fiquei isolado. Tempo esgotado, candidato, por favor. Nós formularemos agora uma pergunta elaborada pelo Departamento de Jornalismo da Band Triângulo. Os 3 maiores anseios dos brasileiros em todas as pesquisas realizadas são as soluções para os problemas nas áreas de saúde, educação e segurança. Em qual destas áreas o senhor vai focar o seu principal projeto? O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu gostaria que o senhor repetisse para a minha pergunta. Gostaria que o senhor repetisse para a minha pergunta, por favor. Os 3 maiores anseios dos brasileiros em todas as pesquisas realizadas são as soluções para problemas nas áreas de segurança, saúde e educação. Em qual destas áreas está o seu principal projeto? Olha, o Unaí tem um grave problema de saúde, mas tem também um grave problema de desemprego. O Unaí vive de salário, de meio salário de R$300 por mês. Eu quero aproveitar essa riqueza do PIB e fazer com que ela venha produzir industrialmente emprego e renda para o nosso povo, para dar mais dignidade ao nosso povo, consequentemente, mais progresso e desenvolvimento para a nossa cidade. O segundo candidato pela ordem sorteada é Branquinho. O candidato terá também 1 minuto para se apresentar ao telespectador. Bom dia, Orley. Bom dia, candidatos. Meu abraço à nossa população da cidade e do meio rural. Eu tenho 57 anos, 50 anos de Unaí. Meu pai, Joaquim Branquinho, 95 anos. Minha mãe, Dona Fernandina, 91 anos, graças a Deus. Eu sou casado com a professora Neuzani há 36 anos, tenho 3 filhos, 3 netos e 3 noras. Eu fui comerciante há mais de 30 anos, professor, presidente da Associação Comercial, presidente do Rotary Club de Unaí, presidente da Sociedade São Vicente de Paulo 2 vezes, presidente do Abrigo Frei Anselmo 6 anos. Fui secretário do saudoso prefeito Tão, fui secretário do prefeito José Braz e sou vice-prefeito pela 2ª vez. Fui para dentro da prefeitura para trabalhar, que era um compromisso meu, e fiz isso. E estou preparado para ser o próximo prefeito de Unaí. E eu peço à nossa população a confiança e o voto no 45. Candidato, o senhor vai responder a mesma pergunta anterior e, da mesma forma, terá 2 minutos para a sua resposta. Os 3 maiores anseios dos brasileiros em todas as pesquisas realizadas são soluções para problemas nas áreas de segurança, saúde e educação. Em qual destas áreas está o seu principal projeto? Os 3 temas são muito importantes e nós vamos dar prioridade aos 3 temas. Nós temos o privilégio de ter aqui na cidade de Unaí o comando de toda a segurança pública do Noroeste Mineiro. Comando da Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. Nós temos o CONCEP Rural, temos o CONCEP Urbano, temos 2 programas extraordinários, que é o PROAC e o PROERD. E na educação, é claro, nós entendemos que é prioridade e que a educação é a base de tudo. Mas nós temos um sistema educacional muito bom, muito eficiente. Nós temos uma rede física muito boa, muito adequada e um quadro de professores muito bem qualificado. Temos um plano de carreira que foi feito por nós, por Antério e Branquinho, e nós vamos revisar esse plano de carreira no próximo ano, é compromisso nosso. Já a grande prioridade, vai ser prioridade número 1 no nosso governo, é a saúde. Aí nós temos vários desafios e nós vamos vencê-los. Nós vamos construir mais um PA, nós já compramos o terreno, já estamos elaborando o projeto, nós vamos aumentar o número de consultas especializadas lá na Policlínica, contratando mais médicos. Nós vamos sair de 9 PSF, 15 PSFs no ano que vem, com a construção da unidade do bairro Canabrava, com a unidade do bairro Politécnica. E nós vamos ser parceiros efetivos, parceiros mesmo, da AMEC, para construir na nossa cidade o Hospital
do câncer. Nós já doamos o terreno e vamos ser parceiros também na construção do hospital para atender a nossa população e a população do Noroeste. E vamos instalar as UTIs para criança e para adulto no nosso hospital. Eu estou preparado e, mais uma vez, eu te peço a sua confiança e o voto no 45. O terceiro candidato pela ordem sorteada é o padre Simonides. Como os demais, o senhor tem 1 minuto para se apresentar. Companheiros e companheiras, bom dia. Sou o padre Simonides e sou unaiense há pouco mais de 4 anos. E agradeço muito a acolhida deste povo e por isso estou aqui. Trabalhei sempre nas paróquias por onde passei, ligado ao trabalho social. E é com esta veemência e com esse desejo que nós nos colocamos. Entendo que um país só cresce quando o povo está empoderado para tomar as suas decisões. Por isso, é importante que nós, juntos, façamos um trabalho de autoconhecimento. Entendo que é conhecendo melhor as pessoas e valorizando-as que nós podemos, sem dúvida, continuar e erguer um país democrático e, portanto, município. Peço o seu voto no 13. Candidato, a mesma pergunta. Os 3 maiores anseios dos brasileiros em todas as pesquisas realizadas são soluções para problemas nas áreas de segurança, saúde e educação. Em qual destas áreas está o seu principal projeto? 2 minutos para a sua resposta. Nosso principal projeto vai focar a educação. Ao povo, todo o conhecimento e todo o direito para a emancipação de uma nação. Então, nós queremos valorizar os nossos professores, fazendo com que eles possam transmitir toda a sabedoria acumulada através dos estudos e pesquisas, mas a sua experiência própria de vida. E é na sala de aula que nós vamos também fazer uma educação para a saúde, para a segurança alimentar, para a segurança pública, onde cada cidadão, cada cidadã possa, então, saber os limites de direitos e deveres. E é, portanto, esta tarefa que temos, valorizar o educador, desde a sua condição de pesquisa até a condição lá na sala de aula, para que então possamos, com eles, fazer a transformação. E queremos também dedicar à saúde na segurança pública a partir do envolvimento com a dependência química. Nós sabemos que estamos assolados pela drogadição. E é nesse sentido que queremos apresentar soluções viáveis e acompanhar todos e todas que passam por esse drama em sua vida, organizando assim então a ressocialização, projeto de emprego para estas pessoas e valorizando-as na sua dignidade e no seu empenho pessoal. O quarto candidato sorteado é Delvito Alves. Candidato, o senhor tem 1 minuto para se apresentar. Sou Delvito Alves, advogado, formado pela Universidade Federal de Brasília, UNB. Sou filho de Celina Lucas de Silva e Delvito Alves da Silva, que foi vereador em Unaí, vice-prefeito, vereador também em Morada Nova por vários mandatos. Sou casado com Cláudia Martins, filha do ex-prefeito Adélio Martins Campos. Tenho 3 filhos, a Isabela, Delvito Neto, João Gabriel e Fernando Lucas. Fui procurador do município de Unaí por 2, 3 vezes. Fui suplente de deputado em 2002, quando nós disputamos a eleição, em 2002. Fui também eleito deputado em 2006, onde exercemos de forma rigorosa e criteriosa o nosso mandato de deputado na Assembleia de Minas. Em 2010, disputamos, mas perdemos as eleições. É para esgotar, candidato.
Da mesma forma que os outros dois candidatos, o senhor responde a mesma pergunta do nosso jornalismo em 2 minutos. Os 3 maiores anseios dos brasileiros em todas as pesquisas realizadas são soluções para os problemas nas áreas de segurança, saúde e educação. Em qual destas áreas está o seu principal projeto? Olha, o nosso governo será sustentado exatamente nessas 3 áreas, até porque são as áreas mais afetadas, mal administradas aqui hoje, Unai. A saúde, Unai, hoje é uma das piores do estado de Minas Gerais. A título de exemplo, em 2004, o governo do estado liberou R$235 mil, em 31/3, R$12 mil, em 31/3, 119, fazendo um total de R$367 mil para a construção das UTI neonatal. Esse dinheiro, esse material foi adquirido 3 anos depois, está depositado, virando sucata, então há mais de 7 anos. Então é a preocupação que nós temos muito com a saúde, são as longas filas, o desespero das mães, não tem pediatras, não tem um médico, não tem neurologista, enfim, nós vamos fortalecer muito, mas muito mesmo a saúde no nosso município de Unai. A segurança também, nós vamos criar uma Secretaria Municipal de Segurança em nosso município. Nós vamos criar a Guarda Municipal, que a finalidade da Guarda Municipal é fortalecer, proteger os bens públicos municipais. Com isso, nós vamos levar a Guarda Municipal para a porta das escolas. Nós vamos dar segurança aos nossos filhos, às nossas filhas, para que não sejam assediadas por traficantes. Enfim, vamos fazer a diferença na área de segurança pública. E na área de educação já assumimos o compromisso com os professores, que vamos pagar o piso salarial a todos os professores da rede municipal. Nós temos a esperança que os nossos projetos serão sustentados nessas 3 fontes, até porque a educação, a saúde e a segurança pública é o que o pessoal mais exige, mais reclama em nossa cidade. E vamos também, sem dúvida alguma, buscar o fortalecimento da agricultura familiar. Ou seja, nós vamos dar condições a todos os pequenos produtores para ter uma vida digna no campo. Eleições 2012. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida, quando o nosso debate começa a ferver. É a hora da verdade. Quem tem a melhor proposta para governar a cidade de Unai? É o que você vai saber dentro de instantes, quando os candidatos começam a fazer perguntas um para o outro. Já, já. Estamos de volta com o debate dos candidatos a prefeito de Unai. Conheça agora as regras deste próximo bloco. No segundo bloco, os candidatos realizam um debate com perguntas entre si. A sequência de perguntas entre os candidatos foi sorteada previamente com a presença dos representantes dos partidos. Cada candidato deverá fazer uma pergunta pertinente aos planos de governo e propostas. Apenas em casos de ataques pessoais ou descumprimento das regras desse debate, a pergunta será anulada. O tempo para a formulação da pergunta é de até 1 minuto. O tempo para a resposta é de até 2 minutos. O tempo para a réplica é de até 2 minutos. E o tempo para a tréplica é de até 1 minuto. Pelo sorteio, quem faz a primeira pergunta é o padre Simonides, que tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Branquinho. Candidato José Gomes Branquinho. A educação que nós assistimos, ela nos deixa aterrorizados. E Olavo Bilac disse que um país se faz com homens e livros. Qual a sua proposta para o plano de carreira sancionado em 2008, o piso nacional, e também para cumprir o plano de carreira do magistério no município, uma vez que sabemos que os professores estão em grande luta para chegar a este seu direito adquirido constitucionalmente. O candidato Branquinho tem 2 minutos para a sua resposta. Muito bem,
candidato Simonides. O assunto é extremamente importante e nós temos que fazer justiça à administração do prefeito Antério. O prefeito Antério dotou a nossa rede de ensino municipal de uma estrutura física muito boa e muito adequada. O prefeito Antério fez em 2006 um plano de carreiras que valorizou e respeitou toda a categoria dos profissionais da educação. Um plano de carreira extraordinário, com grandes avanços. Nós já fizemos o compromisso de que nós vamos rever esse plano de carreira no próximo ano. Vamos rever, fazer os ajustes necessários. Isso é compromisso nosso. E também mais uma justiça ao nosso prefeito Antério, que no município de Unai, todos os professores recebem o piso salarial. A conta é simples. A lei fala que é R$ 1.451 para 40 horas de trabalho. Aqui em Unai são 25 horas aula, que dá menos de 25 horas. Então o piso em Unai é R$ 906,87. E todos os nossos professores recebem mais do que isso. Ainda recebem as gratificações de pó de giz e outras gratificações que nós temos. Então isso é justiça. Aqui todos os professores recebem o piso. Mas é compromisso nosso. Nós fizemos esse compromisso e estamos fazendo novamente esse compromisso. Nós vamos, além de valorizar, de receber, de ser parceiro para a Universidade Federal, para a Escola Técnica Federal, para o aumento de cursos da Unimontes, nós vamos rever o plano de carreira dos nossos professores. Isso é compromisso nosso e nós vamos fazer, se Deus quiser. É por isso que eu peço o seu voto, 45. Padre Simonides, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Candidato, ainda ontem no desfile, anteontem no desfile, nós assistimos um protesto dos professores que eles não foram ouvidos. Então, nesse sentido, nós estamos vendo que eles ainda pedem o reconhecimento do piso salarial. E é nessa esteira da reflexão que nós devemos fazer valer a nossa proposta, porque é a reclamação, é a greve, é os protestos, quem nos vai direcionando. E nesse sentido, do plano de carreira, do piso nacional salarial, que nós devemos estar embasado. Então, quando o senhor fala também de reformulação de um plano que o senhor mesmo contribuiu na elaboração, depois do plano nacional, e ainda a dificuldade para contribuir nesse sentido. Como é, então, que podemos falar que estamos pagando realmente, diante do protesto, diante deste não cumprimento do piso nacional? Nesse sentido, eu creio que nós podemos valorizar a educação, fazendo cumprir o piso nacional. Os professores, assistindo anteontem, ainda há alguns que nem o salário básico está recebendo, o salário mínimo nacional, não o salário do magistério. Então, vejo que aí nós temos uma discordância da informação e da realidade. Candidato Branquinho, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. O senhor está equivocado nas informações. Primeiro, mais uma vez, em Unai ninguém recebe abaixo do piso. O que acontece é que os professores que recebiam abaixo do piso, que são os professores que não tinham curso superior, o prefeito Antério, cumprindo a lei, ele levou o salário a título de complementação até R$ 906,87. Com isso, os professores que têm curso superior ficaram com uma diferença salarial muito pequena. Mas nós é que fizemos o plano de carreira. Nós é que valorizamos eles em 2006. E nós fizemos e refazemos aqui o nosso compromisso de que
No próximo ano, nós vamos voltar essa diferença para os nossos professores. Valorizar aqueles que têm curso superior, que têm pós-graduação. Nós já fizemos, e eu refaço, o nosso compromisso. É por isso que eu digo que eu estou preparado e peço o seu voto. 45. Candidato Branquinho, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Jeová Costa. Candidato Jeová Costa, nós estamos no município que é o município mais importante, o município que mais cresce no noroeste de Minas. Nossa cidade cresce muito, construção para todos os cantos, um desenvolvimento extraordinário, somos o maior produtor agropecuário do estado de Minas Gerais e o 6º do Brasil. Nós já melhoramos muito a estrutura, a infraestrutura do nosso município. Mas nós vamos melhorar ainda mais para dar esse destaque e dar essa condição para a nossa UNAI para receber cada vez mais investimentos e mais pessoas na nossa cidade. A minha pergunta é, quais são as propostas que o senhor tem de desenvolvimento, de infraestrutura para o nosso município nos próximos anos, que tem que se consolidar de vez como a liderança do Noroeste Mineiro? Candidato Jeová Costa, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. De pronto, eu criarei uma cooperativa de costureiras e montadores de calçados para, como exemplifica a China, Goiânia e Nova Serrana, trazer emprego e renda para o nosso povo. Isso na primeira semana de governo. Depois, eu quero transformar esse PIB, que não vai na mesa de ninguém, industrializá-lo, criar aqui o parque agroindustrial, para que, com essa industrialização, gere emprego e renda, imposto e riqueza e desenvolvimento para a nossa cidade. Ao passo que esse PIB não está levando ninguém para frente, só os milionários. Candidato Jeová Costa, o senhor ainda tem mais de 1 minuto para a sua resposta, se o senhor quiser usar o seu tempo. Eu queria dizer que eu pretendo dar uma dinâmica moderna à nossa administração, principalmente com a moralização pública, equipando bem nosso departamento de obras e estradas de rodagem, para que continuemos o saneamento básico e para que tenhamos estradas rurais próprias para a grande produção que nós temos. No mais, eu criarei um parque municipal para dar lazer, vida aos trabalhadores. Criarei também um sistema de mutirão para a construção de casas. A prefeitura dá o material, o povo dá a mão de obra e a casa é custo zero. Isso é desenvolvimento. Além de ser também saúde e bem-estar social. Candidato Branquinho, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Como eu já disse, a nossa cidade é a cidade que mais cresce no noroeste de Minas, com a maior perspectiva de crescimento. Nós vamos receber Universidade Federal, Escola Técnica Federal, nós vamos reformar no próximo ano, compromisso do governador Anastasia, as instalações da antiga Politécnica para receber mais cursos da Unimontes. Nós temos aqui, na nossa cidade, os órgãos regionais para atender a nossa população e a população do Noroeste, a exemplo das regionais da Emater, do IEF, do IMA, da Superintendência do Meio Ambiente, a Regional de Saúde, a Regional de Ensino. Nós temos todo o comando da Polícia Militar aqui na nossa cidade, comando da Polícia Civil, nós temos Corpo de Bombeiro e nós temos uma cidade que cresce a cada dia. Todo quarteirão que nós passamos, nós encontramos uma construção nova ou uma reforma. Isso é a nossa cidade, que está cada vez crescendo mais. Nós implantamos em 2005 um sistema de seriedade, de responsabilidade e não permitimos mais que nascessem loteamentos sem a infraestrutura necessária na nossa cidade. A partir de 2005, loteamentos em Unai é só com asfalto, com energia, com toda a infraestrutura. Isso é responsabilidade no crescimento da nossa cidade. E agora nós estamos vendo aí
a duplicação da BR-251, que vai dar uma cara nova na nossa cidade, que já é muito bonita, mas vai levantar a autoestima da nossa gente. E nós vamos ter, que também é um compromisso do governador Anastasia com Antério Branquinho, o anel rodoviário que vai tirar o trânsito pesado da Boca da Ponte e da Praça da Matriz. Então, repetindo, a cidade está bem estruturada e nós vamos terminar de fazer essa estrutura. O prefeito Antério fez muito e nós vamos fazer muito mais. E é por isso, meus amigos, que eu repito, eu estou preparado e eu peço o seu voto, 45. Candidato Jeová Costa, 1 minuto para a sua tréplica. Eu queria dizer ao candidato por aqui que ele teve 8 anos já na prefeitura, está na prefeitura há muitos anos. Ele e o candidato a deputado também, desde meninos estão na prefeitura. E o Naí cheio de problemas. Eu fico assim, boca aberta, como é que tem tanto problema com 2 candidatos que nasceram dentro da prefeitura, nunca saíram de lá, deputado, prefeito, assessor, e tanto problema pela frente. O que é que está acontecendo com o Naí? O Naí tem que mudar. Não pode ficar mais, compreendeu? Com esse coronelismo, com esse conservadorismo, com esse sempre a mesma coisa, um lado e o outro, é sempre a mesma coisa. É hora de mudar. Candidato Jeová Costa, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Delvito Alves. Eu pergunto ao vice-deputado Delvito, por que, com a sua passagem já pela prefeitura, por que com a sua passagem já por 2 mandatos de deputado, vocês não criaram ainda um parque industrial, agrícola, industrial em Unaí? Pergunto mais, por que você não criou como deputado, junto ao prefeito, que vocês deveriam trabalhar junto, uma área de incentivo fiscal para trazer para o Unaí indústrias e desenvolvimento? Candidato Delvito Alves, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiro, eu gostaria de esclarecer ao candidato que eu não sou vice-deputado, eu sou deputado estadual por Minas Gerais, a convite do governador Anastasia, porque eu tenho grande respeito, grande amigo, grande companheiro, que nos depositou, mais uma vez, integral confiança, como foi no passado com o senador Aécio Neves. Nós trabalhamos muito, sim. Nós temos lutado muito pelo desenvolvimento. O Unaí cresce muito. O nosso município hoje é o primeiro PIB agropecuário em Minas Gerais e o 6º do Brasil. Então, os problemas acontecem todos os dias. Eu acredito que aqui todos os prefeitos deram uma grande contribuição para o crescimento e para o desenvolvimento de Unaí. Então, o que eu quero dizer é que nós vamos trabalhar muito para o fortalecimento e o crescimento do nosso município de Unaí, com políticas públicas avançadas, com políticas que realmente venham a trazer, fortalecer o crescimento e o desenvolvimento, com atração, sobretudo, de investidores para o município, coisa que não acontece há mais de 8 anos. Nós precisamos de mostrar com muita clareza por quais os motivos e as razões que o Unaí não está atraindo novos investidores. E eu quero dizer a todos, eu quero dizer ao candidato, que nós apresentamos um projeto na Assembleia de Minas, instituindo uma política de desenvolvimento industrial, a pedido do senador Aécio Neves, apresentamos o projeto de lei, virou lei, e nós estamos agora, eu acredito que como prefeito, nós vamos estudar a potencialidade, a riqueza das nossas cidades, vamos viajar o Brasil afora, mostrando as potencialidades da nossa região. Por quê? Porque nós precisamos de crescer, nós precisamos de avançar, nós precisamos de gerar emprego, nós precisamos de gerar renda para o nosso povo. Então, eu espero e eu tenho certeza que com a nossa experiência adquirida ao longo desses 6 anos como deputado estadual, nos dá a maturidade, o equilíbrio, a serenidade para fazermos as propostas que o Unaí precisa. Eu vejo aqui o candidato... Tempo esgotado, candidato, por favor. Candidato Jeová Costa, 2 minutos para a sua réplica. Eu entendi agora, deputado. Como prefeito, você teve lá 8 anos. Não fez. Sua passagem foi um desastre na prefeitura. Agora, o senhor é deputado. Eu estou entendendo, nós temos que eleger você prefeito e deputado, tudo de uma só vez, para ver se você faz alguma coisa. Você quer ser prefeito e deputado, tudo ao mesmo tempo, para ver se assim você faz alguma coisa para o Unaí. Eu quero ser prefeito de Unaí.
Candidato, por favor, o senhor terá seu momento de resposta. Candidato Jeová, o senhor tem ainda 1 minuto para prosseguir na sua réplica. Não pretende usar? Candidato Delvito, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Estou preparado para ser prefeito da minha terra. Tenho laços fortes de relacionamento no governo de Minas e eu acredito que esse relacionamento que nós temos com o governador Anastasia, com o senador Aécio Neves e Zezé Perrella, com certeza nós haveremos de fazer um Unaí diferente. Nós vamos construir uma diferença. O candidato Branquinho, vou falar seu nome, ele disse que conquistou o anel rodoviário. Essa é uma conquista nossa. O anel rodoviário é uma construção da segunda ponte sobre o Rio Preto, liberada pelo então governador Aécio Neves, já está no Caminhos de Minas. Nós não estamos aqui para abraçar obra de ninguém, mas também não vamos permitir que candidatos fiquem abraçando, sendo pai de obras boas. Então, o anel rodoviário é uma obra nossa que inclusive está no programa Caminhos de Minas, e nós vamos sim, nós vamos no próximo ano executar essa grande obra, uma das obras importantes para o nosso município. Candidato Delvito Alves, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Padre Simonides. Candidato, todos nós sabemos que economicamente o nosso município vive praticamente da produção agropecuária e de culturas e fontes alternativas vindas do campo. Ainda, o município é o 6º maior PIB do Brasil e o 1º do nosso estado. O que o senhor acha da atual administração ter abandonado todas as políticas públicas de desenvolvimento voltadas para a zona rural? Candidato Padre Simonides, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato Delvito, nós, como proposta, temos para o nosso município, como primeira atividade, ouvir as demandas da nossa gente. Nós entendemos que é só no diálogo que nós, então, vamos compreendendo e sabendo responder às necessidades de nossa gente. E nós queremos criar, nesse sentido, com as associações de produtores, um conselho para desenvolvermos essa perspectiva de desenvolvimento. Temos um grande PIB em nível nacional e de estado, mas nós devemos compreender também que a agricultura familiar é ela a grande responsável em diversos aspectos pela a nossa alimentação, sobretudo no que diz respeito à segurança alimentar. Gerar segurança alimentar é primordial. Então, nós queremos focalizar a nossa administração no desenvolvimento da agropecuária do nosso município, compreendendo que esses 2 campos da agropecuária, ou da agricultura de ponta, com a agricultura familiar, podem trazer grandes avanços para o nosso município. Quanto ao descaso, quanto às dificuldades que vamos, então, enfrentando, nós sabemos que as demandas, embora muitas, nós queremos responder a elas, pedindo ao nosso eleitor que vote Padre Simonides e professora Mirtes. Candidato Delvito, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Realmente o desprezo e o abandono para com a zona rural, sobretudo com os assentados, os assentamentos, as pequenas comunidades rurais, é um desprezo absoluto. Não existem estradas, não temos pontes, não temos mata-burro, enfim, o homem do campo está completamente abandonado. Esqueceu-se a atual administração que a maior fonte de sustentação da nossa economia são os pequenos produtores, sem esquecer jamais a agricultura empresarial. Mas nós temos que reconhecer, e nós vamos fazer. Primeiro, nós criamos um grande programa que é fazer doações de tratores, ou seja, um programa de infraestrutura necessária e básica para o homem do campo. Nós conseguimos doar já 2 tratores, mas agora, como prefeito municipal,
nós vamos doar um trator traçado com grade aradora, niveladora, distribuidora de calcário, vamos comprar caminhões para distribuir calcário para os pequenos produtores, nós vamos, na área de saúde, colocar um veículo em cada assentamento para as doenças emergenciais, como uma picada de cobra, um aborto que a senhora está tendo lá, nós vamos deixar um veículo pequeno para cada comunidade. Enfim, gente, nós vamos criar o centro de comercialização dos produtos, nós temos que levar incentivo. E eu, como prefeito, eu quero ver alguém devolver trator mais, porque nós tentamos, nós lutamos muito, e a atual administração não aceitou. Então, quando se fala em tratores, você entendeu? Eu vou nos assentamentos, quando eu falo em trator, nas doações dos tratores, eu sinto que a atual administração chega em polarça, entendeu? Porque são políticas públicas avançadas, nós temos que fortalecer a economia no campo para fixar o homem no campo. E é isso que nós queremos e nós temos que preocupar sim com a saúde do homem do campo. Nós vamos fazer isso, pode acreditar em nós, que nós temos proposta para os pequenos produtores e para todos os assentados de Unai. Candidato Padre Simonides, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. É justamente a necessidade de tratores que os assentados têm. Nós temos quantas associações em nosso município? Uma das perguntas que nós devemos responder. Todas elas precisam realmente do trator equipado, como o senhor propõe, dar um trator para cada associação. Quem pagará as contas de manutenção do operador? Enfim, toda essa estrutura gera custo. E como será resolvido? E será que todas elas têm necessidade desse trator? Como então solucioná-lo? E nós queremos dizer que o governo federal do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma tem um comprometimento conosco em ser nosso parceiro nesta tarefa do desenvolvimento para a agricultura, quer seja ela familiar ou grande escala. É a Band Triângulo nas eleições 2012, hoje ao vivo, direto de Unai, no noroeste de Minas, com o debate entre os seus candidatos a prefeito. Nós voltamos dentro de instantes com mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Já, já. É a Band Triângulo nas eleições 2012, falando hoje direto de Unai, no noroeste de Minas, com um debate entre os seus candidatos a prefeito. Veja agora as regras do nosso próximo bloco. Assim como no bloco anterior, nesse terceiro bloco, os candidatos seguem realizando o debate entre si. Cada candidato deverá fazer uma pergunta pertinente aos planos de governo e propostas. Lembrando que, em casos de ataques pessoais ou descumprimento das regras desse debate, a pergunta será anulada. O tempo para a formulação de pergunta é de até 1 minuto. O tempo para a resposta é de até 2 minutos. O tempo para a réplica é de até 2 minutos. E o tempo para a tréplica é de até 1 minuto. O candidato Delvito Alves tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Jeová Costa. Candidato Jeová Costa, as longas filas de espera para consultas e cirurgias, a falta de exames mais complexos, a falta de UTIs, a falta de leitos, tem sido um problema constante para esta administração, da qual todos nós torcemos muito para que a população se sinta protegida na área de saúde. Pergunta ao candidato, por que o sistema de saúde está tão precário e há um descontentamento tão forte da população no setor do sistema da saúde pública? O candidato Jeová Costa tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato do PTB, na realidade, existe um acúmulo no nosso hospital municipal, porque o Unai é uma cidade polo, atende toda uma região, grandes cidades. Com isso, há um acúmulo.
O nosso hospital é pequeno, o corpo clínico é pequeno, as nossas aparelhagens não são as necessárias para o nosso atendimento. E a administração também de Hospital Unai é feita por qualquer pessoa. Não pode ser assim. O hospital tem que ser bem administrado. Então, eu entendo, senhor deputado, que nós teremos que trazer urgentemente para o Unai um hospital regional bem dotado de espaço físico, aparelhamento, médicos e gerenciamento, para atender melhor ao nosso povo esse grave problema da saúde pública. Candidato, um minuto. Candidato Jeová, o senhor tem ainda um minuto para prosseguir na sua resposta. Não precisa. Abre mão do tempo. Candidato Delvito Alves, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Alguma coisa, na verdade, tem que ser feito pelo sistema de saúde de Unai. E nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque nós temos sensibilidade social o suficiente para entender os graves problemas que a nossa população está passando. Como candidato, tem visitado, sobretudo, os bairros mais pobres, as pessoas que dependem de nós, homens públicos, que dependem de um sistema de saúde mais eficiente. Nós estamos, assim, estarrecidos, nós estamos preocupados. E nós temos uma preocupação muito grande como prefeito, porque nós temos que fazer a diferença. Nós vamos mudar este perfil, este modelo de administração, sobretudo no sistema de saúde. Nós queremos e nós vamos conseguir. Nós precisamos, se for por falta de médico, nós precisamos de contratar mais médicos. Hoje, para termos uma consulta na área neurológica, só em 2014. Na área de endocrinologia, somente até o final de 2013. Pediatras não existe em nossa cidade. E também os pacientes, a população de Unai, não tem o direito de adoecer a partir das 17 horas de sexta-feira, porque não encontramos nenhum médico em hospital. Sexta à noite, sábado e domingo, é um verdadeiro caos. E quem administra o hospital municipal, na verdade, o PA, na verdade, onde que as pessoas mais pobres e carentes precisam, nós temos que entender que a polícia militar é o povo desesperado, batendo, quebrando, a polícia sendo chamada a polícia para dar proteção. Isso significa que temos um sistema de saúde totalmente falho e nós temos o compromisso com esse sistema de saúde. E nós vamos melhorar. A população de Unai pode apostar que nós temos a experiência o suficiente, a credibilidade junto ao governo de Minas para melhorar o sistema de saúde na busca de recursos. Tenho a certeza que será diferente a partir de 2013. Candidato Jeová Costa, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu acho esse tema, saúde, importantíssimo. Mas eu acho que eu já disse o suficiente. Porque o candidato não pode vir aqui com um dicionário debaixo da língua, entendeu? Inventar isso da educação, isso da saúde, isso não sei o quê, isso não sei o quê, isso lá. Não, gente, nós temos que conversar com o povo com sinceridade. É aquilo que é possível fazer. Um hospital é um hospital, médico é médico, aparelhagem é aparelhagem. Administrador de hospital tem que ser administrador de hospital. E pronto, acabou. É isso que está precisando. Entendeu? E fazendo isso, vamos dar solução ao problema de saúde do Unai. É um grande hospital regional. Vamos à presidenta Dilma e ao governador do Estado, que é problema deles também, pelo acúmulo que se faz em Brasília. O Unai precisa buscar Brasília também. O Unai está distante de Brasília, eu não sei porquê, a 100 quilômetros de distância. É incompetência política também. De todos. Não estou dizendo aqui pessoalmente a ninguém, não. Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Padre Simonides. Candidato Jeová, 1 minuto para o senhor formular sua pergunta ao candidato Padre Simonides. Companheiro Simonides, permita-me tratá-lo assim. O que nós poderíamos fazer juntos, Simonides, no amanhã, para os nossos campesinos não assentados e para aqueles já assentados, naquele nosso sonho de mudar a sociedade humana, naquele nosso sonho de reciclar a situação social da nossa sociedade, o que nós poderíamos fazer juntos, Simonides, para esse povo?
Candidato Padre Simonides, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Obrigado, candidato Jeová, pela amizade. E nós podemos, juntos, nós acreditamos em nossa eleição, a partir do nosso envolvimento junto ao governo federal. Primeiramente, nós devemos trabalhar para que o nosso município faça parte, quer seja da Sudene ou do Centro-Oeste, para que assim possamos trazer redução de impostos e taxas para que desenvolvamos com sustentabilidade e gerando emprego. Para a nossa gente, nós devemos, sem dúvida, gerar renda e oportunidade de desenvolver, sendo elas mesmas capazes de ter o seu próprio negócio. E devemos também estar atento à questão da educação. O homem no campo, os campesinos e as campesinas necessitam de uma educação diferenciada. Não é a mesma educação da cidade que se deve levar ao campesino. Nós temos que ter essa sensibilidade para ver que as necessidades são diferentes. Então, por isso, nós devemos tratar dos nossos campesinos e campesinas a partir da educação e trazendo para ele o menor imposto para que ele possa crescer. Isso é compromisso nosso, é compromisso da presidenta Dilma e do PT aqui em Unai, diminuir a taxa de impostos e tributos. Queremos, assim, reforçar o pedido do voto para o padre Simonides e professora Mirtes. Candidato Jeová Costa, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. É também, companheiro, proposta e programa do PSOL a conquista dos campesinos às terras que tanto lhes é peculiar em sua vida. Eu proponho ao companheiro para desenvolvermos, seja qual for o resultado das eleições, um grande projeto nessa direção, eleitos ou não. O problema de Unai agrário é muito sério. Os nossos bairros têm andado por aí, a origem da pobreza, da violência nos nossos bairros está justamente na questão agrária. Vamos, Simonides, vamos, meu querido povo, vamos, políticos de Unai, resolver esse problema, apoiando definitivamente a reforma agrária. Candidato Jeová, o senhor ainda dispõe de um bom tempo. É bastante. Candidato Padre Simonides, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Jeová, vamos, sem dúvida, independente do resultado, continuar a luta pelo nosso povo, pela nossa gente. E nós entendemos, em primeiro plano, a educação. E queremos cumprir aquilo que já está previsto em lei, que foi elaborado pelo candidato Branquinho. Nós não queremos reformular, nós queremos tão somente cumprir com aquilo que já é estabelecido. E isto, trabalhando bem a educação, nós vamos resolver o problema agrário para não acontecer a desinformação ou não sair como podemos falar, como acontece nas chácaras Rio Preto e chácaras Areia. Candidato Padre Simonides, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Branquinho. Candidato José Gomes Branquinho, ainda persistindo na educação, você traz a questão da reformulação. Não seria fácil cumprir aquilo que já existe, sendo que é uma determinação federal, é uma determinação também para com os estados e deve ser também cumprido pelos nossos municípios. Então, por que insistir na readequação ou reformulação?
E sabemos que os nossos professores anseiam por ver os seus direitos respeitados nesse sentido. E sabemos que um município, o estado ou o país cresce a partir da educação. Nós precisamos tratar o nosso professor no seu plano de carreira para a sua ascensão, dar a ele aquilo que é de direito. Candidato Branquinho, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Padre Simonides, eu vou tentar ser mais claro. Quero reafirmar aqui, nenhum professor no município de Unai recebe abaixo do piso nacional, que no nosso município equivale a R$ 906,87. Nós pagamos e ainda pagamos as gratificações. O que acontece é que os professores que ganhavam menos, eu já expliquei, o prefeito Antério, cumprindo a lei como ele sempre cumpriu, ele fez uma complementação, assim como se faz para as pessoas que ganham abaixo do salário mínimo. Então ele fez a complementação. No fazer a complementação, o valor das pessoas que ganhavam abaixo, que só tem ensino médio, ficou muito próximo dos professores que têm curso superior. Aí nós temos que revisar o plano de carreira, porque é mudar a tabela de salário. E a tabela de salário tem que passar pela Câmara. E no ano eleitoral, isso não pode ser feito. Nós reunimos com os professores mais de uma vez, explicamos isso para eles, e eu, como candidato, eu fiz o compromisso que nós vamos rever no próximo ano. E são os candidatos é que têm que fazer esse compromisso, porque um desses 4 vai ser o próximo prefeito de Unai. E só o próximo prefeito é que pode fazer a revisão no plano de carreira. Mas não é só aumentar o salário, não, são outras conquistas que eles têm direito e que nós entendemos muito bem disso. Quero dizer à nossa população que se tem uma chapa que tem compromisso com a educação, é a nossa. O meu vice é o professor Zelman. A minha esposa é professora. A esposa do professor Zelman é professora. Então, nós temos compromisso com a educação. E nós já fizemos um plano de carreira. Estamos preparados para fazer essa revisão, juntos, em comissão. É nosso compromisso. Por isso que eu peço a sua confiança e o seu voto no 45. Candidato Padre Simonides, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Companheiros e companheiras, quero aqui dizer do nosso compromisso com a educação. Compromisso da professora Mirtes e compromisso meu. A ordem não altera o produto. Nós queremos sim dizer desse nosso comprometimento com a educação, pois entendemos que uma sociedade bem educada, ela poderá trazer resultados bastante elevados. E uma das nossas grandes manchas é ser considerado ainda um país não tão desenvolvido a partir da educação. E nós queremos nos comprometer para que tenhamos esta juventude, esta nossa gente, toda ela capacitada para ingressar na universidade que vamos receber, que o projeto é para 2014 e nós não estamos vendo acelerado ou fazendo as obras. 2014 está aí. Nós queremos fazer este compromisso de acelerar, de trabalhar junto ao governo federal. Este é um projeto da presidenta Dilma, de então trazermos tão logo esta universidade, para assim acampar os nossos jovens, para que eles possam também fazer crescer o nosso PIB, não da economia, mas o PIB da qualidade de vida do ser humano que nós então somos. Nós é somente com a educação que nós faremos essa tarefa. E nós sabemos que também o nosso candidato Delvito, ele votou contra os professores na Assembleia. E como o PT ele está fazendo grandes trabalhos, nós queremos. Candidato, tempo esgotado, por favor. Candidato Branquinho, 1 minuto para a sua tréplica. Padre Simonides, nós vamos abordar agora um assunto extremamente importante e que é mérito dos nossos professores e dos professores do Estado. Nós tivemos um avanço muito significativo de 2005 para 2011
que foi o aumento do nosso índice do IDEB. Saímos de 4,2 para 5,1, conquista dos nossos professores. E eu quero fazer uma referência aqui ao nosso transporte escolar, que percorre mais de 10.500 quilômetros por dia, transportando alunos e professores. E eu quero aí fazer um compromisso, que nós vamos melhorar a frota, nós vamos encurtar o tempo que as crianças ficam dentro do ônibus, tirando todas as porteiras e todos os colchetes, para dar mais segurança e mais conforto para os nossos alunos. Nós entendemos de educação e é por isso, meus amigos, minha gente, que eu estou preparado, peço a sua confiança e o seu voto no 45. Candidato Branquinho, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Delvito Alves. Candidato Delvito, o senhor foi eleito deputado estadual pela segunda vez, com uma votação muito significativa da população de Unai. O governador Anastasia, numa deferência toda especial, colocou o senhor como deputado e o senhor é deputado desde o primeiro dia. Uma deferência a Unai e à região do Noroeste. O senhor disse num programa de televisão local que a região era muito importante e não poderia ficar sem um deputado para representar a região. Nós entendemos que o senhor trouxe pouco, mas o que trouxe é muito bem-vindo e pode trazer mais ainda até o final de 2014. A minha pergunta é, o governador Anastasia estava equivocado? A região não precisa mais de deputado? O senhor acha que o senhor já cumpriu toda a missão? Não tem que vender o país, vender ao país a nossa Unai como deputado? Candidato Delvito Alves, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Em 2006, cumprimos rigorosamente o nosso mandato quando fomos eleitos. Em 2010, tentamos a nossa reeleição. Por uma fatalidade, nós perdemos as eleições. Hoje eu estou exercendo o cargo de deputado a convite do nosso governador Anastasia, exatamente pela uma deferência pelo deputado, pela região noroeste, mas eu quero dizer que o nosso tempo lá, a nossa passagem lá é provisória. Então, a qualquer momento, estou no lugar de um deputado, né, e a qualquer momento nós poderíamos voltar. Então, o nosso mandato está praticamente ao seu fim como deputado, porque os secretários, a partir do próximo ano, começam a voltar e nós vamos voltar para o Unai. E atendendo a um clamor popular, atendendo a um clamor de várias lideranças políticas, nós aceitamos ser candidatos. Agora, se for fazer pouco, mandar 10 milhões para reformar todas as escolas de Unai, aí você pode falar que eu fiz pouco. Se for asfaltar da BR-251 a penitenciária, é pouco. Pode falar que eu fiz pouco. Se for trazer o Centro de Ressocialização de Menores, uma obra de 11 milhões de reais, for pouco, pode falar que foi pouco. Se trazer a construção do anel rodoviário, uma obra de mais de 5 milhões, for pouco, pode falar que foi pouco. O asfalto para Cabeceira Grande, foi pouco, tudo bem. Asfaltar 1.257 quilômetros na região noroeste, através dos programas, incluindo novos trechos na nossa região. Se isso, o candidato Branquinho entender que foi pouco, continue achando que foi pouco. Agora, nós não fizemos muito, porque o prefeito municipal de Unai recusou-se sempre às nossas parcerias. Mandamos para cá ofícios ao seu gabinete, oferecendo a ele 200 casas populares no início do mandato, ele não aceitou. Propusemos uma parceria com o ENG, ele não aceitou. E assim, a vida foi essa. Não tivemos o apoio. Só para o Vazante mandamos 10 milhões e 300 mil reais, porque o prefeito de Unai se recusou a receber esses recursos. Candidato, tempo esgotado. Candidato Branquinho, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Eu concordo com muita coisa que o deputado disse. Primeiro que ele trouxe, mas foi pouco. Mas aquele ditado, antes lamber do que cuspir. É importante o que trouxe. O mandato vai até final de 2014. É uma deferência do governador? Sim. Mas é muito mais o valor do voto do povo de Unai. Foi a população de Unai que entregou o mandato para o deputado. E o deputado demonstrando nesse momento que não tem comprometimento com o voto da nossa população. Se não tem comprometimento para deputado, será se vai ter como prefeito? A questão de trazer e o prefeito Antero recusar, isso é uma inverdade. Todos conhecem a índole do nosso prefeito Antero. O prefeito Antero nunca deixou de receber nada. O senhor deputado é que espertamente ofereceu tratores
para as associações, passando pela prefeitura, fazendo triangulação escusa. E o senhor prefeito Antério Mânica não aceitou. Tanto isso é verdade que, posteriormente, o deputado entregou um trator para o PA Renascer e um trator para o PA Paraíso, sem precisar da prefeitura. E aí eu questiono, qual foi o critério? E as outras associações? Por que Renascer? Por que Paraíso? E quanto aos benefícios levados para Vazante, teve mesmo. Os tratores que ele fez de conta, que ia trazer para a Unaí, na triangulação que o prefeito Antério não concordou, ele levou para Vazante. Mas tem que levar mesmo. Ele teve voto lá, ele tem que cumprir isso. Mas quero dizer, mais uma vez, para a nossa população, se ele deixar de ser deputado, quem vai assumir a cadeira da Assembleia Legislativa no lugar dele é um cidadão lá de Patrocínio. Nós vamos entregar 2 anos de mandato de deputado estadual para a cidade de Patrocínio. Nada contra Patrocínio, mas é verdade. E é por isso que eu peço a sua confiança, eu peço o seu voto no 45. Candidato Delvito Alves, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Já soltou aqui, só um minuto, por favor. Pode soltar? O candidato Branquinho está tentando, como faz sempre essa atual administração, enganando, tapeando, ludibriando o povo de Unaí. Todos sabem que foi ele o coordenador da candidatura de Alcides, uma candidatura que não tinha viabilidade nenhuma, que ele sabia que precisava de mais de 45 mil votos para ser eleito. Ele é que foi o coordenador de sua campanha. Demos os tratores porque no período eleitoral, saiba muito bem, você não está preparado para ser prefeito de Unaí. Um homem que não sabe que no período eleitoral não pode doar tratores direto para a associação. Então, nós passamos para a prefeitura, e a prefeitura, através de um simples projeto de lei, como faz os maiores municípios do estado de Minas Gerais, doar. Então, não existe tapeação. Você foi o responsável, juntamente com o prefeito, que bateu na mesa, que não recebeu o recurso, mas mesmo assim, mandamos muito para a área de saúde, fizemos e mandamos grandes recursos através do governador Anastasia e a governadora Aécio Neves. Band Triângulo com os debates eleitorais ao vivo, direto de Unaí, com o debate entre os seus candidatos a prefeito. Voltamos dentro de instantes com a participação da imprensa de Unaí, fazendo perguntas aos candidatos. Dentro de instantes. É a Band Triângulo ao vivo, direto de Unaí, no noroeste de Minas, em mais um debate eleitoral com seus candidatos a prefeito. Veja agora as regras deste próximo bloco. No 4º bloco, participam os representantes escolhidos pela Band Triângulo junto à imprensa local. Os representantes da imprensa serão convocados em ordem previamente sorteada e farão sua pergunta para todos os candidatos. O mediador sorteará ao vivo qual dos candidatos será responsável por respondê-la. Cada candidato responderá apenas uma pergunta, assim como no 2º e 3º blocos. As perguntas devem ser pertinentes aos planos de governo e propostas. Em casos de ataques pessoais ou descumprimento das regras, a pergunta será anulada. O tempo para a formulação da pergunta é de até 1 minuto. O tempo para a resposta é de até 2 minutos. Convidamos agora a jornalista Esmeralda Almeida, que representa o AgroNews, a fazer perguntas aos candidatos. Bom dia, senhores candidatos, Orley, telespectadores e todos presentes. O estacionamento no centro de Unaí é um grande problema que tem crescido cada dia mais. O Concep Urbano propôs um convênio com o município de Unaí para a instituição de um estacionamento rotativo na área central, denominado Faixa Azul. Isto resolveria parte do problema e a renda seria revertida para o PROAC, Projeto Adolescente Cidadão, que teria uma receita permanente em prol de nossos jovens, tirando eles das ruas e dando a eles uma nova perspectiva de vida. A lei autorizativa já foi aprovada pela Câmara Municipal. Então, no seu plano de governo, este projeto já está incluído?
Vamos sortear agora o candidato que vai responder a pergunta da Esmeralda. Quem responde a pergunta é o candidato Delvito Alves. Esse projeto já foi aprovado há algum tempo pela Câmara Municipal e que me parece que os administradores, tanto o ex-prefeito como o atual prefeito, têm medo de implantá-lo porque afeta, às vezes, o bolso diretamente da população de Unai. Mas nós estivemos agora, recentemente, na Associação Comercial de Unai. Eles nos apresentaram essa proposta. Eu disse a eles, com bastante clareza, que este projeto será amplamente debatido, será amplamente discutido com todos os segmentos da nossa sociedade para vermos a viabilidade da sua implantação ou não. Eu fiquei meio receoso porque 8 anos do ex-prefeito ao atual, mais 8 destes não implantaram este projeto. Então, eu não pude dar a eles uma resposta rápida e imediata sobre este compromisso. Então, o que nós queremos, na verdade, é sustentar a nossa administração em diálogo com os segmentos organizados de Unai. E quanto a esta proposta apresentada agora, ela não será diferente. Por isso que nós precisamos de ter prudência, ter cautela, termos serenidade, para não fazermos propostas daquilo que vamos cumprir ou deixaremos de cumprir. Aquelas propostas que estão no nosso plano de governo, todas elas nós vamos cumprir, porque o nosso governo será fundado, será baseado, será sustentado na verdade. Ou seja, um governo compromissado com a verdade, diferente de tudo aquilo que se acontece hoje em nosso município. Então, é uma proposta válida a ser discutida com todo o segmento da sociedade. Se for um projeto viável e que for de aceitação da população de Unai e de todos os segmentos, para nós levantarmos recursos onde vamos melhorar na formação dos jovens e adolescentes, onde esses recursos podem ser direcionados às instituições como a PAI, a Abrigo Anselmo e outros, nós haveremos sim de estudá-lo com muita eficiência. A jornalista Esmeralda Almeida faz a sua próxima pergunta. Unai, como já é conhecido por todos, é o primeiro no PIB agropecuário de Minas Gerais e o 6º no Brasil. E estes números já têm gerado turismo empresarial através de feiras agropecuárias, como a Agrocapu e outras promovidas pela ACIL-CDL. Mas o turismo pode ser melhor explorado também no ecoturismo, como, por exemplo, na criação de um parque municipal explorando o Rio Preto, que tem uma linda cachoeira dentro de nossa cidade, na cultura, na culinária e outros, o que geraria emprego e renda em várias formas de comércio, como hotelaria, restaurantes, artesanato, etc. O que o candidato pretende fazer para incrementar o turismo em nossa cidade? Sorteamos agora o candidato que responde a esta segunda pergunta. Quem responde é o candidato Jeová Costa. 2 minutos para a sua resposta, candidato. Jornalista, você se referiu muito bem ao nosso PIB. Eu também quero elogiar o nosso PIB, mas quero protestar pela contradição do PIB. Ele está concentrado em 5 mãos milionárias em Unai. Esse PIB não passa na mesa de cada casa unaiense. Esse PIB não passa em cada casa de Unai. Esse PIB não gera riqueza para o nosso povo, não gera bem-estar para o nosso povo. Eu quero imediatamente, de uma forma legal, transformar esse PIB, essa produção que sai bruta de Unai, industrializando, para que ela venha gerar riqueza e emprego para o nosso povo. É 1 minuto só, né? Quanto à questão do turismo, eu acho a cachoeira maravilhosa, conheço desde criança. É um local que está desprezado há muitos anos, não é de agora, não. Não é por essa administração, não. Outras que passaram também sabiam da cachoeira também, não é só o atual prefeito, não. Quantos sabiam da cachoeira e não fizeram nada? Tem que ser feito alguma coisa dessa direção, como o Parque Municipal também, a Margem de Santa Rita, as nossas grutas famosas, né? Há um desinteresse muito grande nesse aspecto, e Unai é falta de sensibilidade. Nós vamos cuidar disso, sim.
Esmeralda Almeida, sua próxima pergunta aos candidatos. De que forma o futuro prefeito de Unai fará a composição de suas secretarias? O que será levado em consideração para a nomeação dos secretários? O peso político ou a formação acadêmica de cada um referente à secretaria que for assumida? Candidato que responde. Com 2 minutos para sua resposta, o padre Simonides. Esmeralda, o nosso compromisso é, sem dúvida, responder nesta composição de governo, primeiramente, pela qualificação. Nós não podemos fazer de uma gestão um cabide de empregos, mas sim colocar pessoas qualificadas e que irão, de fato, comprometer com o crescimento do nosso município. E este é um compromisso que nós assumimos, a nossa administração, tendo em vista que podemos ainda mais valorizar os servidores públicos para o chamamento, para essa ocupação desses locais de trabalho. E assim, então, estaremos também desonerando a folha de pagamento. Isso sobrará à administração pública recursos para aplicar, quer seja na saúde, quer seja na educação, que são áreas prioritárias em uma administração. Então, nós estamos comprometidos, respeitando o comprometimento de cada um dos nossos parceiros na conquista do nosso pleito. Mas nós queremos, sim, privilegiar também a capacidade e a qualidade daqueles e daquelas que farão parte da nossa administração. Isto através de assembleias, isso através da consulta popular. Por que nós somos consultados para ser eleitos? Por que não ou aqueles que vão fazer parte da administração também? Isso é compromisso nosso. E nós queremos privilegiar a saúde, evitando que o legislativo tenha acesso a privilégio na nossa administração, porque são muitas filas cortadas. Jornalista Esmeralda Almeida, para a sua última pergunta. Em nossa cidade há uma deficiência grande na área da cultura. Não temos um teatro nem um cinema, o que faz com que a única diversão em nossa cidade seja os bares e as festas. Como fazer para que nossa população tenha acesso à cultura? O candidato que ainda não foi sorteado. Candidato Branquinho, que tem 2 minutos para a sua resposta. Muito bem, Esmeralda. Nós avançamos muito na cultura de Unai nesses 8 anos. O prefeito Antério Mânica teve uma sensibilidade enorme. Entendeu que a nossa cidade é muito jovem, 68 anos apenas, mas que nós temos que fazer, nós temos que consolidar a cultura do nosso povo, nós temos que registrar a nossa história. E nós criamos, para nossa satisfação, a banda musical Lira Capim Branco, nós criamos o museu, nós criamos a escola de música Sou Zé da Neca, nós implantamos o carnaval de rua, criando inclusive 2 escolas de samba. A cultura de Unai, como eu disse, deu um salto extraordinário. Fizemos todas as festas e fomos parceiros de todas as festas populares, Buqueirão e outras festas que nós temos no nosso município. Avançamos muito na cultura. E é nosso compromisso, já fizemos esse compromisso, fizemos inclusive com a nossa juventude. Doamos terreno para os grupos teatrais e eles já estão construindo a sede deles, mas nós temos um compromisso de criar um conservatório musical, uma sala multiuso, uma sala de cinema e de teatro para a nossa gente, que isso é cultura e os nossos jovens não têm onde praticar essas atividades. É nosso compromisso, além de outras atividades para ocuparem a cabeça dos nossos jovens. Mas, se me permitem, eu quero me referir à questão do estacionamento rotativo, que eu fiz um compromisso na associação comercial que nós vamos implantar
rotativo sem pagar. O usuário não vai pagar. O que interessa não é a receita, é o aumento de vagas rotativas. E é por isso que, mais uma vez, eu te peço a confiança e o seu voto no 45. Os nossos agradecimentos à companheira jornalista Esmeralda Almeida pela sua participação. Band Triângulo e as eleições 2012. Nós voltaremos daqui a pouco com o debate entre os candidatos a prefeito de Unai em nosso último bloco, dentro de instantes. Voltamos com o nosso último bloco deste debate que a Band realiza na cidade de Unai, no noroeste de Minas, com seus candidatos a prefeito. Segue agora um vídeo com as regras deste nosso último bloco. Neste quinto e último bloco, os candidatos farão suas considerações finais aos telespectadores. A ordem de apresentação será a inversa da apresentação dos candidatos no primeiro bloco. O tempo para as considerações de cada candidato é de, no máximo, 2 minutos. Candidato Delvito Alves, 2 minutos para suas considerações finais. Eu quero aproveitar essa grande oportunidade e levar esta mensagem à população de Unai. Espero que esse debate seja proveitoso para buscarmos as decisões, para escolher aquele que seja o melhor para o futuro da nossa cidade. Eu quero, antes de iniciar nossas considerações, eu quero apenas dizer que em relação à faixa azul de Unai, existe uma lei, e essa lei está aí para ser implantada há mais de 8 anos, e nada fizeram. Então, se porventura, se for também, no caso de enviarmos um projeto para a Câmara Municipal, para também não cobrar nada de ninguém, estamos aqui também assumindo este compromisso para alterar a lei e para não cobrar também a faixa azul. Então, eu quero deixar aqui um voto de confiança para a população. Eu estou pedindo um voto de confiança para que mude o Unai, que dê uma esperança nova para o Unai, para que o Unai atrai novos investidores, para que o Unai seja diferente, para que o Unai tenha sangue novo. O Unai está doente, ela está amarela, ela está de hepatite. Então, nós precisamos sim de provocar uma forte mudança em Unai. Mas vamos cuidar muito. Nós vamos ter um governo com responsabilidade social. Responsabilidade social é cuidar bem da saúde do povo, é dar segurança para o povo, é dar educação para o povo, é dar segurança para o povo. Enfim, nós estamos seguros, estamos conscientes de que nós haveremos de fazer uma transformação política administrativa muito forte em Unai. Eu quero dizer que eu não sou deputado hoje por culpa exclusiva do atual prefeito e do seu candidato, que abraçaram uma candidatura, porque eles nunca quiseram ter, e a população de Unai sabe muito bem disso. Eles não gostam de deputado, porque eles são egoístas, eles querem mandar, eles querem ser presidente de associação, eles querem ao mesmo tempo ser deputado estadual, eles querem ser prefeito, querem ser deputado federal. Nós não, nós trabalhamos através de parceria, e o Unai precisa sim da sua representação. Lutei muito por ela e conseguimos. Agora, eu quero deixar aqui um voto de esperança. Vote 14, vote na esperança, vote na mudança de Unai. Candidato Padre Simonides, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer aqui, Orley, a Band, a todos e a todas que nos acompanharam, nossos agradecimentos. E esse é um momento importante para que nossa população conheça aqueles que vão ser, a partir de janeiro de 2013, os administradores. Então, nós queremos comprometer com a educação, com a saúde, com a juventude, e queremos fazer ainda de maneira mais forte o trabalho que vemos fazendo com a questão das drogas. Nós queremos salvar vidas, e esse é um comprometimento que nós temos. Já fazemos e queremos continuar isto na administração. Nós queremos dar cumprimento àquilo que determina a lei para com os professores e para com a sua carreira. Não queremos readequar, queremos cumprir para que o nosso professor receba aquilo que lhe é de direito. E queremos, então, também pedir o apoio da comunidade unaiense. Nós vamos virar a página.
nós podemos mais. Em conjunto com os nossos vereadores, com a professora Mirtes, com as professoras que nos assistem, nós podemos virar a página. E nós queremos pedir a sua confiança. E nós faremos essa administração de maneira partilhada, em assembleias, consultando o nosso povo, porque ele é o de melhor que temos. Um povo que sabe a força que tem, ele é capaz de mudar. Por isso, vote Padre Simonides, professora Mirtes. Vote 13. Em 2012 é 13. Candidato Branquinho, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Minha gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Eu quero pedir desculpas, mas os assuntos são muitos e o tempo é curto. E eu não mencionei aqui a criação da Academia Unaiense das Artes e das Letras, que foi no nosso mandato, presidente Dr. Altir de Souza Maia, inspirado na escritora Dona Maria Torres. Eu quero ainda lamentar que o candidato deputado insiste em dizer que não é deputado. É deputado desde o primeiro dia desta legislatura. Até entendo que, nesse momento, ele não deveria ser, porque teria que ter se licenciado da Assembleia para vir fazer campanha. E ele continua recebendo, usando o dinheiro do povo de Minas, inclusive para fazer campanha usando verba indenizatória. Mas o que interessa mesmo, minha gente, é que o Unaí está indo muito bem. O Unaí está vivendo um momento extraordinário. A cidade crescendo, a duplicação da BR-251 acontecendo, o povo construindo muito. Nós somos o maior produtor agropecuário do estado de Minas Gerais. As coisas estão indo muito bem. A nossa administração está redondinha, tudo certinho. O prefeito Antério Mânica paga rigorosamente em dia os nossos servidores, vocês sabem disso. Está um momento extraordinário. E eu quero dizer que a mudança vai acontecer, mas uma mudança responsável, uma mudança planejada, porque a cabeça do prefeito Antério é a cabeça do prefeito Antério. A minha cabeça é a minha cabeça. Nós vamos fazer seguindo os mesmos princípios da ética e da moralidade, mas diferente. E vamos fazer com o seu apoio. É você, eleitor de Unaí, que vai me colocar na prefeitura. E quem vai me ajudar a governar são os meus avalistas. Governadora Anastasia, o Aécio Neves, o Antônio Andrade, o Bernardo Santana, prefeito Antério, prefeito José Brás, o Romualdo, o Valdivino. E nós vamos juntos, na graça de Deus, votando no 45. Candidato Jeová Costa, 2 minutos para suas considerações finais. Meu querido povo de Unaí, estou preparado para assumir os destinos do nosso município. Depois desse debate, vi melhor ainda como estou preparado. Estou enfrentando uma campanha milionária de 2 lados políticos que tomaram conta da cidade. São os senhores donos de Unaí. Mas serão até essa eleição, porque o povo de Unaí está sabendo que já está viciado demais. Eles já falam em mudar. O que já esteve lá, voltar para cá, eles falam em mudar. Isso não é mudar, não. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mudar é mudar. Né? É verbo, mudar. Então, eu vou mudar. Não sou político profissional. Não preciso de prefeitura para viver e sobreviver. É o caso de muitos que vivem desde criança na prefeitura. Eu nunca vivi em prefeitura. Não sou político profissional. Tenho um passado limpo. Revirem a minha vida de cabeça para cima e de cabeça para baixo. Para saber a minha trajetória. Eu quero condenar aqui essa campanha milionária que estamos enfrentando. De onde vem esse dinheiro? Todo esparramado aí nas ruas de Unaí, do nosso município. Isso é vergonhoso. Estão comprando poder. Esses 2 grupos. Não é assim que se faz política, não. Vamos respeitar a democracia, a moral, a ética e o nosso povo. Eu vou moralizar a gestão pública em Unaí. Quem for honesto vai ficar dentro da prefeitura. Quem não for,
não entra. Os de fora, que estão querendo entrar e que não são honestos, não vão entrar. Vão para Papuda todo mundo. Candidato, tempo esgotado. A Band Triângulo cumpre mais uma etapa de sua jornada de transmissões ao vivo nas maiores cidades de sua área, numa cobertura inédita jamais realizada nesta região. É a realização de mais uma etapa do compromisso assumido de dar voz aos candidatos a prefeito nestas cidades. Temos a certeza de que os eleitores de Unai, a partir de agora, têm uma noção mais clara sobre em quem devem depositar a sua confiança, o seu voto. A Band Triângulo sabe que fez a sua parte, agora está em suas mãos. Os nossos agradecimentos à diretoria da Cicobi Noroeste, à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Unai, à Polícia Militar de Minas Gerais e muito especialmente a você, telespectador, que nos acompanha em cada uma das 100 cidades cobertas pela imagem e som da Band Triângulo. Muito obrigado aos nossos candidatos que tão democraticamente atenderam ao nosso convite e vieram mostrar os seus planos de forma clara aos seus eleitores. Que vença o melhor. Bom dia e até lá.